aula 28. Tá? Então, vou começar com o seguinte exemplo. Resolva a equação diferencial f' de x igual a x2 x3 sobre 1 menos f de x a terceira, tá? Olha, resolva esta equação. F' de x igual a 1 sobre x a terceira. Recomeçou? Tu recomeçou? Pronto. Então, solução. Ó, se contido em R é um intervalo aberto. Sempre eu resolvo à luz do teorema de existência e unicidade, porque eu sei que todas as soluções são de intervalos abertos em R. O domínio da F aqui vai ser um conjunto, a F grande, né, que define essa função, vai ser x3 sobre 1 menos y3, é um conjunto aberto, tá? Se I contido em R é um subconjunto aberto do R2, então se I contido em R é um intervalo aberto e φ de I em R é uma solução da referida equação diferencial, que é essa daqui, então φ' de x é igual a quê? A x3 sobre 1 menos φ de x a terceira, qualquer que seja x pertencente a ele. Daí, você vai ter o seguinte, é equação separável, 1 mais φ de x a terceira, vezes φ' de x, vai ser igual a x a terceira, qualquer que seja x pertencente a ele. Logo, você sai daqui como? Você integra, né? A integral indefinida de 1 mais φ de x a terceira vezes φ' de x integral em x é a integral de x a terceira, integral em I, tá certo? Aqui não precisa dizer quais são os intervalos. São intervalos abertos, maximais. Eu estou procurando soluções, eu estou usando... Qualquer I que vale, né? Intervalos, né? Porque... Aí vai do infinito até o Tá certo? Entendi? Tá certo, tá certo. Não, e eu digo mais, os intervalos, eles têm tudo para ser intervalos reais. São intervalos maximais, são intervalos maximais. Não, podem ser até a reta, pode ser até a reta, mas são intervalos maximais. Você olha para cá, a função é x3 sobre 1 menos y a terceira. Aí o que tira é y igual a 1, tira a reta y igual a 1 daí, então o domínio, tá certo? Mas não necessariamente os domínios das soluções são reais. Lembra daquela equação f' de x igual a 1 menos f de x ao quadrado? Os domínios das soluções são reais para certas constantes C, as constantes C negativas. Mas para ser positivo não é o conjunto de números reais. Mas eu sei que tem soluções com domínios reais e domínios maximais. E aí, isso é o que diz o teorema da existência da unicidade. Tá certo? Isso aqui é integral em I, né? Em I. Assim, você vai ter o seguinte. Olhando para cá, tá? Que é U, isso aqui é o DU. Integral de U
Tá certo? O mais não, desculpa, aqui é 1 menos, que é menos, tá? Que a solução da equação diferencial aqui é menos, que é menos, tá bom? Menos, então vai ficar o quê? Vai ficar integral de u menos o 3 du. Fica u, que é φ de x, menos o quê? O 4 sobre 4, que é φ de x a quarta sobre 4. Isso é igual a quê? x4 sobre 4, mais uma constante, qualquer que seja x pertencente a i, que é o domínio, intervalo aberto. Então, o que é que diz isso? Isso diz o quê? Isso diz que a solução está definida implicitamente, as soluções ficam definidas implicitamente por uma equação. Porque aqui, por exemplo, eu garanto que você ainda não é capaz de tirar φ de x dessa equação. Para isso você vai resolver uma equação polinomial do 4º grau, você sabe resolver? Tem como resolver, tá? Mas você ainda não aprendeu. Então, se você não aprendeu, você não sabe como fazer. Então, você dá a solução, ou seja, veja bem, ao chegar aqui, você não introduziu soluções estranhas à equação. Ou seja, você não introduziu funções definidas aqui que não sejam soluções. Porque isso aqui dá uma sequência de implicações e cada implicação é reversível, a sua recíproca é verdadeira, tá? Então, aqui, se satisfaz isso, é solução, se a solução satisfaz isso. Então, você tem aqui, e é um caso em que as soluções elas são dadas implicitamente por uma equação. Qual é a equação que define as soluções implicitamente? Essa equação, y menos y4 sobre 4 igual a x3 sobre 3 mais uma constante. Quando eu vario x4 sobre 4, quando eu vario a constante, eu tenho todas as soluções, mas as soluções definidas implicitamente pelas equações. Eu tenho infinitas equações e cada equação define soluções. Tá certo? Lembra da derivação implícita, o que é uma função definida por uma equação? Mesmo que você não explicite a função definida por equação, você ainda consegue derivar. Tá? É o teorema da derivação implícita, que é o outro teorema mais para frente que garante isso. Tá? Então acaba aí, ó, você para aqui. Como em outro exemplo, ó, pegue outro exemplo. Então a solução está aqui, parou aqui. Essa é a solução. Tá? Como em outro exemplo, resolva a equação diferencial. Resolva a equação diferencial dy dx igual a x2 dividido por y2 mais sin de y. Equação separável. Assim como essa é separável, essa daqui que eu resolvi, separável. Essa daqui também é separável, tá? Então, vamos resolver nessa notação. Essa notação é boa porque eu economizo na escrita, né? Tá? Olha. Então, tens, ó, dy dx, né, igual a x2 sobre y2 mais sin de y, se e somente se, y2 mais seno de y, abusando da notação de quem? Notação da derivada. dy é a mesma coisa, só que nessa nota, isso aqui que eu fiz aqui é o que eu vou fazer aqui, só que eu vou fazer aqui abusando da notação.
dy igual a quê? A x2 dx. Mas isso é se somente se, aí eu integro. Ó. Integral de y2 mais seno de y integral em y igual a quê? Integral de x2 em x. Mas se somente se o quê? y3 sobre 3 integral do seno. Integral do seno é cosseno, né? Mais cosseno de y igual a quem? X3 sobre 3. x3 sobre 3. Mais 5. Mais uma constante. E tá aí, para aqui. Você tem como escrever y? Um negativo de 100%. Não. Menos cosseno, cara. A derivada do cosseno é menos o seno. Rapaz, olha aí. Eu sabia que estava errado. Né? Pronto, então tá aí. Mas é importante é o seguinte, ó. Ainda bem que a menina corrigiu. A derivada do cosseno é menos o seno. Então a derivada menos cosseno é o seno. A integral do seno é menos o cosseno. Então você chega aqui. Há como você escrever o y como função de x aqui? Para ter as soluções dadas explicitamente? Não. A solução fica dada implicitamente por essa equação. Para aí. Ou seja, a sua solução é tal que ela está definida implicitamente por essa equação. Variando C, você tem todas as equações que definem implicitamente as soluções da equação diferencial. Tá certo? Ou seja, a equação diferencial, a sua solução é dada por outra equação. Só que aqui é uma equação algébrica. Aqui é uma equação diferencial. Aqui você já tem ganho, porque você consegue fazer muita conta aqui. Tá? Mesmo assim, você resolve. Bem, com isso aí eu encerro, porque eu já falei na aula passada, tem um assunto dessa aula que eu já abordei na aula passada, que é equação diferencial de ordem 1 com condição inicial. Já falei que é o próximo assunto que eu ia falar aqui, mas eu já falei na aula passada, tá? Já falei. E agora, eu vou entrar agora nas equações, com isso eu encerro a introdução às equações diferenciais de ordem 1, e eu vou para as equações diferenciais de ordem 2. Muito embora eu tenha uma observação a fazer. Quando você estuda, por exemplo, você entra no curso de mestrado e você estuda equações diferenciais, você só estuda equação diferencial de ordem 1. E as vetoriais. Vetoriais, muito embora sejam vetoriais, são equações vetoriais de ordem 1. Sabe por quê? Porque toda equação diferencial de ordem n se reduz a uma equação vetorial de ordem 1. Então, por isso, você faz toda a teoria para as equações vetoriais de ordem 1, de curvas. Entendido? Você vá preparado psicologicamente para isso. Porque você acha que você vai estudar, né? Vai fazer teoria para cada ordem, tem a teoria. Não. Lá, inclusive o teorema de existência e unicidade, para qualquer ordem, é demonstrado por equação vetorial, diferencial vetorial de ordem 1. Eu tenho que falar isso porque foi um negócio que eu achei estranho, mas quando eu vi, rapaz, é por isso, pronto. Então você fique sabendo disso, tá? Mas, no entanto, a gente estuda aqui de forma bem específica as equações diferenciais de ordem 2. E eu vou anunciar aqui o teorema para as equações diferenciais de ordem 2. Para isso, lembre que a forma geral de uma equação diferencial de ordem 2 é essa, ó. Professor, Diga. como o senhor poderia indicar uma referência? O livro do Jorge Sotomayor, Equações Diferenciais. Em português é esse, tá? É DO. Projeto Euclides. Você pega a equação f duas linhas de x igual a f grande de x, f' de x, f de x, f' de x. Isso é a forma geral de uma equação diferencial de ordem 2, onde a f grande aqui é uma função de 3
variáveis reais, tá? Como você pega essa equação aqui? Exemplo, você pega essa equação aqui, ó. F duas linhas de x igual, né? Igual a x f, não, a x f de x quase na metade, mais x2 f' de x. Tá aqui, é a equação diferencial de ordem 2. É a equação diferencial de ordem 2. E ela pode ser posta nessa forma, né? Igual a f grande de quê? De x. Essa equação, ela pode ser posta na forma, o quê? Na forma f grande de quê? De x, f de x, f' de x, não é? Onde, quem é f de x, y, z? Me diga. Quem é f de x, y, z? Quem é? X, y, mais x2z. Tá certo? E é aí que você vai, é nisso aqui, é analisando essa f, que você vai descobrir os teoremas, as propriedades das equações diferenciais de ordem 2. Mas você precisa, então, botar o pé nas derivadas parciais. Por exemplo, sendo f de x, y, z igual a xy mais x2z, tens quem é a derivada parcial de f em relação à primeira coordenada, no ponto x, y, z? Derivada parcial de f em relação a x. É y mais 2x. Por quê? Porque para derivar parcialmente, você trata as outras variáveis como sendo constantes. Isso não é definição de derivada parcial, isso é consequência. A definição é outra. Tá, você vai ver lá no cálculo 3. Mas a consequência é essa. E então vamos ficar com a consequência. Tá? df dy no ponto x, y, z. Quem é? Ó, trata as outras como constantes. É x, só x. E quem é df dz? No ponto x, y, z. Quem é? x2. Tá certo? E veja aqui quem é o domínio da f. Quem é o domínio da f? É o R3. Não há restrição aqui. Não há restrição aqui. Tá certo? Não há restrição aqui. Mais um exemplo. Mais um exemplo. Ó, sendo, tá certo? Sendo g de x, y, z igual a 1 sobre x mais y2 mais z2, tens quem é a derivada parcial de g em relação a x no ponto x, y, z. Quem é? Tá? Então, olha aqui. É menos, vamos lá. A derivada disso em relação a x, né? Que é o quê? 1 sobre x, 2, mais z2 ao quadrado. Tá? E o menos. Quem é, né? Porque é a derivada do numerador dividido pelo denominador ao quadrado. Menos a derivada do numerador sobre o denominador ao quadrado. Quem é a derivada da g em relação a y, ponto x, y, z. Quem é? Menos o quê? Sempre multiplica, não é a derivada de baixo. 2y sobre o quê? Quadrado. E
Quem é a derivada da G em relação a Z? É menos o quê? 2E sobre x2 mais y2 mais z2 ao quadrado. Tá certo? Bora lá. Então tá aí. E quem é o domínio da G? Quem é o domínio da G? Quem é? É o R2, é o conjunto formado. É o conjunto formado por cada par XYZ do R3. Ah, só X. Aqui é só X. Aqui é só X. É, só X. Então é o conjunto formado por cada trio XYZ, tá o quê? Mais E2, ok? Diferente de Z. Que é um conjunto aberto, tá? Conjunto aberto, as bolas aqui são bolas mesmo, tá? Não são as bolas discos lá do R2, são bolas. São as esferas, né? Aí tem as esferas abertas, esferas fechadas. Então você tem todos esses conjuntos aqui. Essas derivadas parciais. Mais um. Tá? Sendo H de x, y, z igual, tá? Tá? Igual a x2y mais xy2z2 mais z3. Tens quem é dH dx? É 2xy 2xy mais y2z2. mais y2z2. dH dz no ponto xyz. 2xy, né? y2z2. dH dy é x2 mais 2y z2 e dH dz 2 que é 2xy2z é 2x 2xy2z 3z2. E o domínio da H é o R3. Aí você tem o conceito de conjunto aberto, tá? Conceito de conjunto aberto. Um ponto é um ponto interior a um conjunto quando existe uma bola centrada nele, toda contida no conjunto. E se todos os pontos do conjunto são pontos interiores, você diz que o conjunto é aberto, tá? Ou seja, um conjunto é aberto, um subconjunto do R3, o subconjunto, você tem um subconjunto do R3. Esse subconjunto é aberto quando cada ponto dele é centro de uma bola de raio positiva, toda contida nele. Tá certo? Então o conjunto é aberto. E você tem um conceito de continuidade, porque a aproximação é por pontos no R3. Uma função f é contínua em P quando o limite de f de x com x tendendo a P é igual a f de P, onde x e P estão dentro do R3, o domínio dentro do R3. E a aproximação, que você tem distância, tem tudo. Com isso, você tem conceito de continuidade, que você leva do R2 para o R3, eu não vou entrar em detalhes, é só você estender do R2 para o R3, você tem o teorema de existência e unicidade para equações diferenciais de ordem 2. Pronto.